Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, no meio dessa pandemia, contando o que está acontecendo por aí. Doutor Álvaro, eu queria começar hoje perguntando sobre a realização da Copa América no Brasil. A gente acompanhou a Argentina se recusando, né, o país sede, a ter o torneio, antes a Colômbia, por causa aí de questões de violência que está acontecendo por lá. Mas não há nenhum tipo de risco. Muita gente compara, doutor Álvaro, o que está acontecendo em outros campeonatos, Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores da América ou outros torneios de futebol. Enfim, há um risco, sempre há um risco, ou nem tanto assim? Conta pra gente, doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia para os ouvintes. Barão, a questão é a seguinte, a Argentina vive um momento muito grave da Covid-19, então foi colocada a possibilidade de fazer esse evento aqui no Brasil. Mas a questão é que a gente também vive um momento da pandemia que não é nem um pouco favorável, né? Quando a gente fala de uma competição, num cenário ideal, dá para organizar uma competição esportiva com segurança? Sim, é possível. Mas você mesmo que cobre a NBA sabe que eles fizeram um esquema completamente particular para um cenário de competição onde você tem risco zero. A gente não tem, nesse momento, condições de se preparar para um evento que pode trazer variante, pode ter um surto de transmissão entre os jogadores de futebol, mesmo vacinados, porque a vacina não é 100% de proteção de transmissibilidade. Então não é momento realmente da gente pensar em organizar um evento desse no Brasil sem ter um mínimo de planejamento. O evento está aí, né? Então a gente fica olhando com cuidado isso que está acontecendo, mas acho que a nossa prioridade tem que ser controlar os nossos problemas internos aqui, vacinação, e a gente vê essa questão de trazer outros atletas, de concentração, todos esses momentos eu posso ter transmissão. Então o cenário ideal era fazer um cenário igual ao da NBA, lá onde eles ficaram todos concentrados, eles não saíram numa bolha. Não vai ser isso que vai acontecer. E realmente não é um momento favorável no Brasil para a gente realizar uma competição onde a gente vive um momento da Covid, aumentando o caso. Então, realmente não é um momento adequado para a gente fazer um evento desse no Brasil. Eu fico imaginando, Barão, doutor Álvaro, se a gente não vai passar o carão também, a vergonha de alguns atletas se recusarem a vir ao Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil está num momento tão complicado, virando notícia pelo planeta. Eu imagino que alguns desses atletas sintam medo de vir até aqui o nosso país e voltar para casa carregando o vírus. Doutor, e aí eu pergunto, ainda que esses atletas estejam vacinados, caso eles tenham contato com o vírus no Brasil, eles podem contaminar outras pessoas, apesar de não desenvolverem, casos graves, né? Evoluir para situações graves da doença? Sim, Carla, a sua pergunta é muito boa para a gente explicar que esses protocolos de segurança eles podem ter falha, né? Até porque a vacina ela não é 100%. Então, mesmo um jogador, uma equipe da comissão técnica aí que pode vir para esse evento, pode estar vacinado com 2 doses, pode pegar a doença, pode transmitir para um staff inteiro, transmitir para outros jogadores, criar um surto. Imagina que feio a gente realizar um evento no Brasil e ter um surto de transmissão de Covid entre os jogadores de futebol que participam desse evento e a competição ser cancelada, né? Sem contar que jogadores estrangeiros que podem vir vacinados trazendo variantes para o Brasil. Lembrar que geralmente nesses times de futebol, os jogadores eles jogam em vários países do mundo. Então eu vou ter que ter um esquema de segurança com relação ao isolamento, à testagem, que a gente talvez no momento não tenha condição de fazer isso, garantir total ausência de caso. Então, de novo, é um momento inadequado, a nossa função, a nossa priorização deveria ser buscar expandir vacina, não realizar um evento que precisa de uma preparação e pode ter furo com relação à transmissão. O senhor falou da bolha da NBA, doutor. Eu lembro que além de ficar fechado ali, todo mundo junto, né? Eu passava por teste todo dia. Duvido que isso vai acontecer na Copa América. Não estou falando só de atleta, né? Estou falando de todos as personagens, todas as pessoas que estavam naquele ambiente, né? Eu, como jornalista, era testado todo dia para saber se eu estava contaminado ou não. Mas, enfim, doutor, tem uma boa notícia com relação ao experimento que foi feito no interior de São Paulo, né? Sobre a vacinação em massa. Escolhido uma cidade que até então apresentava os maiores números da pandemia. Conta para a gente, doutor Álvaro. Olha, Barão, esse estudo foi, assim, a gente não tem a publicação oficial, tem os dados preliminares que foram apresentados aí pelo governo de São Paulo. Um estudo fantástico feito lá na cidade de Serrana, com a Coronavac, vacinando 45 mil pessoas vivendo nessa cidade, né? Foram vacinadas as pessoas acima de 18 anos com a Coronavac, e esse estudo dá um tapa na cara para quem
ficou questionando a Coronavac. Confirmou a segurança e eficácia em larga escala dessa vacina. A gente viu imunidade de rebanho, viu um efeito indireto, porque o que aconteceu, Barão? Eles colocaram as pessoas dessa cidade para vacinar em quatro grupos em tempos diferentes. Então, à medida que a gente começava a vacinar o primeiro e o segundo grupo, você já via diminuição de casos no terceiro e no quarto grupo, mostrando essa questão da imunidade coletiva. A gente teve uma diminuição de taxa de internação e taxa de óbito no 85%, 95% da população de uma forma geral. Então, esse é um dado muito importante, né? Além dessa questão da eficácia, da segurança. A gente viu efetividade nesse estudo na vigência da variante P1, né? Porque a gente teve esses dados coletados de quais eram as variantes que estavam presentes nessa população, né? Então, mesmo nessa cidade, Barão, tendo um trânsito de pessoas de outras cidades com alta transmissão, a gente teve o efeito protetor da vacina. Então, isso faz a gente ter um otimismo com relação à expansão de cobertura vacinal em todos os países do mundo, né? A gente tem exemplos de outros países, Israel, mas esse é um exemplo nosso. Está sendo feito um estudo também em Botucatu com a vacina da AstraZeneca, também no mesmo modelo de estudo que foi feito na cidade de Serrana. Então, é realmente um resultado, uma efetividade a nível populacional para a gente comemorar. Bom, e a gente está falando, nesse caso de Serrana, da Coronavac, a vacina que foi desenvolvida na China, né, pelo laboratório Sinovac, e aí a gente tem também aqui em parceria com o Instituto Butantan, o IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo é produzido na China, vem para cá e aí a gente consegue produzir essas doses no Brasil. Barão, quando eu me lembro você e o Felipe Killing também falando sobre a possibilidade de um passaporte de vacinas, né, para entrada na Europa, em outros países, algumas pessoas... Como essa vacina Coronavac ela ainda não é aprovada em outros países, porque ela está sendo utilizada basicamente na China e no Brasil, então existia esse temor com relação à aceitação, né, dessa vacina para se viajar pelo planeta, e em breve, ao que tudo indica, a gente deve ter novidades aí com relação à aprovação da Coronavac, né, Barão, doutor Álvaro, em outros países também. A Organização Mundial da Saúde deve liberar em instantes alguma novidade com relação a essa aprovação do uso da Coronavac em outras partes do planeta. O doutor, eu aproveito para falar com o senhor também sobre um outro assunto, que é a assinatura, né, por o Ministério da Saúde assinando um contrato de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. A gente deve ter esse evento sendo realizado hoje. É muito importante que a gente tenha essa possibilidade no Brasil também de produzir esse ingrediente farmacêutico ativo para que a gente tenha mais domínio sobre a produção das vacinas no Brasil, né? Essa é uma notícia fantástica para a gente comemorar mesmo, porque a gente não vai ficar refém muitas vezes de atraso. Lembrar que nós temos uma meta de cobertura vacinal no Brasil muito grande ainda, né? Então, toda vez que a gente, de uma certa forma, empodera algum país a ter mesmo a tecnologia de fabricação, a gente diminui esses intempéries que acontecem o que tem acontecido nos últimos meses com relação às vacinas para a Covid-19. Então, nós já temos a Coronavac, a AstraZeneca, então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, até porque a questão da Covid e propriamente a necessidade de doses de reforço, a gente já está estudando essa questão. Então, quando a gente já coloca no nosso país a possibilidade de tecnologias que a gente consegue dominar e não depender muito de atraso de insumos, já favorece bastante o Programa Nacional de Imunizações, no sentido da gente ter a cobertura rápida, ter uma resposta e futuramente também, se precisar fazer doses adicionais ou desenvolver novas tecnologias e estudos, isso abre uma porta muito importante. Barão, doutor, deixa eu aproveitar a presença do doutor aqui, Barão, porque, Sandro Badaró está no estúdio da Band News FM para falar justamente sobre ela, sobre a Coronavac, né, Sandro? A Organização Mundial da Saúde aprova para uso emergencial a vacina Coronavac, que já é utilizada aqui no Brasil, outros países também, como o Chile. Repercussões, por exemplo, essa vacina pode, em breve, facilitar a entrada de brasileiros em outros países. Alguns países da Europa podem aceitar
que a partir do momento em que a OMS aprova o uso emergencial de uma vacina, um brasileiro imunizado com ela possa entrar nesse país. A Espanha, por exemplo, já deu uma declaração neste sentido, mas uma boa notícia, então, a Organização Mundial da Saúde aprovando a Coronavac para uso emergencial na Europa, vacina que teve excelentes resultados em testes recentes, como vocês vinham falando, por exemplo, em Serrana, também teste feito no Uruguai. Agora, a vacina que aqui no Brasil é produzida pelo Instituto Butantan pode ser utilizada também na Europa. Carla. Valeu, Sano. Que notícia boa, tá vendo, Barão, doutor Carla, Álvaro? Oi. Que antevisão do fato, né? Você falou que em segundos a Organização da Saúde poderia anunciar. Pô, Carlinha, dá o número da Mega Sena aí, rapaz. Vai. Como assim, né? Então tá bom. A Carla estava falando, a OMS está avaliando, de repente entra o Renato. Acabou de aprovar. Olha, isso é muito bom, a gente ver uma vacina que foi maciçamente testada aqui no Brasil e também em vários países do mundo. Isso mostra a eficácia e segurança da vacina e, de novo, tire aquele mito que a Coronavac não funciona, que é uma vacina da China. Então, tem respaldo da OMS e provavelmente vai ser utilizada para autorizar a entrada de pessoas de outros países. Então, vamos acreditar nas tecnologias que a gente tem aqui no Brasil, tomar as vacinas e tomar a segunda dose, não perder a oportunidade de tomar essa segunda dose, porque os estudos mostram, até o estudo de Serrana mostrou de uma forma muito elegante, depois da segunda dose a eficácia é maior. Então vamos agora comemorar essa notícia, mas também não esquecer de se imunizar. É isso aí, ótima notícia. O doutor Álvaro tem razão, a Carla fala do sommelier de vacina, né? Ninguém sabe qual é o nome da vacina que tomou para o tétano, para difteria, para poliomielite, ninguém tem a menor ideia. Agora o pessoal vai querer escolher que vacina vai tomar contra a Covid. É um negócio inacreditável, né? Mas ótima notícia. Doutor Álvaro, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente volta a conversar essa semana. Um grande abraço para o senhor. Até mais. Abraço, gente. Ótima semana. Para nós.